Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 6º módulo do curso de Afroteologia. Na aula de hoje abordaremos algumas questões referentes à filosofia africana e como ela se preservou no Brasil. Vamos lá? Existe uma filosofia africana? Essa pergunta pode ser respondida em 2 níveis. O primeiro nível é sim ou não. Se a resposta for que não há uma filosofia africana, o assunto acaba por aí. Mas se a resposta for sim, há uma filosofia africana, isso levaria a um outro nível perguntando: ela vale para toda a África? Essa discussão é antiga e possui defensores de ambos os lados. Mas o que me chama a atenção é que geralmente os que são contra essa afirmação consideram que a verdadeira filosofia é aquela pensada pelos filósofos europeus, como Sócrates, Platão, Aristóteles, ou pela chinesa, como Confúcio e Sun Tzu. Para essas pessoas, a filosofia ocidental é proposta como universal, enquanto que a de outros povos é apenas etno, ou seja, uma etnofilosofia. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie já denunciou o perigo de uma história única, pois cria estereótipos. Estereótipos estes que desqualificam e subalternizam os povos não europeus. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards, na descrição do vídeo também, e também na página do curso para os interessados acessarem. O principal argumento contra a existência da filosofia africana é o fato de que a base para o desenvolvimento dessa filosofia é a análise de mitos e provérbios. Devemos entender que, como dizem Banza Muepo Mulundui e Muhota Chawa, toda a filosofia, independentemente de qual seja, nasce do mito graças à hermenêutica, ao método semiológico, e assim é o mesmo com a filosofia africana. O mito não é apenas pura e simples ficção, mas uma narrativa simbólica que apresenta uma explicação para o mundo e para os seres humanos. Assim, a filosofia africana se vale da mitologia legada pelos ancestrais e da tradição oral como fundamento para a compreensão e reflexão filosófica, tendo necessariamente como método a semiótica, ou seja, o estudo dos signos e seus significados. Já Didier Kafagawani e Janet Maherbe se detêm na questão da epistemologia africana, tendo como premissa a filosofia africana no seu sentido mais restrito. Os autores apontam que este ramo da filosofia, a epistemologia, abrange todas as formas e tipos do filosofar. Então se segue que faz sentido falar de epistemologia africana, assim como é sensato falar em uma ética, estética e metafísica africanas. Por outro lado, o filósofo queniano Odera Oruka entende que a filosofia africana contemporânea possui 4 tendências. A etnofilosofia, que se refere a uma filosofia que brota das comunidades africanas de forma coletiva, impessoal e acrítica, ou seja, toda a comunidade aceita sem questionar, pois é tomada por toda a comunidade como uma verdade imperecível. É essencialmente uma filosofia da cultura. A filosofia da sagacidade é outra tendência referida por Oruka como sendo aquela empreendida pelos sábios, tanto homens como mulheres, que, embora não tenham frequentado os bancos acadêmicos, desenvolvem atividades de reflexão crítica, individual e dialética. O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos os chama de superautores, porque a filosofia africana vem depois da experiência e não antes. Logo, esses sábios possuem uma percepção relativamente individual e crítica da tradição oral dos quais herdaram, criando novas perspectivas. Sua força está presente nas parábolas e entinemas, um tipo de silogismo retórico usado na prática oratória, além dos provérbios como este. Oeleshin oro, basonu oelafiniwa. O provérbio é o cavalo da palavra. Quando se perde a palavra, utilizamos o provérbio para achá-la. Isso quer dizer que o provérbio pode nos conduzir ao entendimento de muitas coisas que sem ele teríamos dificuldades em entender. A outra tendência da filosofia africana é a chamada filosofia nacionalista ideológica,
que está relacionada principalmente às lutas nacionais contra o colonialismo e imperialismo europeus, que haviam na África até fins do século XX. E, por fim, a filosofia profissional, que é aquela defendida pelos intelectuais acadêmicos africanos, aqueles que cursaram a disciplina em academias. Neste contexto, o filósofo, político e acadêmico beninense Paulin Rouhon-Tondi conceitua: por filosofia africana, refiro-me a um conjunto de textos, especificamente ao conjunto de textos escritos pelos próprios africanos e descritos como filosóficos por seus próprios autores. Ou seja, se foi um texto de filosofia escrito por um africano, então é filosofia africana. Se torna importante comentar sobre a diferença apontada por um dos ícones do movimento da negritude, Leopold Sédar Senghor, que defendia que enquanto o europeu se valia da lógica e da racionalidade em suas análises, os africanos se valem de sua emotividade. Esta afirmação foi espalhada no Ocidente como um conflito entre a emoção africana versus a razão europeia, o que não é uma verdade. A questão é o que ancora o pensamento ocidental e o que ancora o pensamento africano. No caso, a racionalidade cartesiana da Europa contra as sensibilidades africanas. Essa sensibilidade africana inclui a racionalidade, pois essa cultura é naturalmente inclusiva, como já vimos em outros modos. Ao contrário da academia ocidental, que rechaça o emocional nas análises, o africano se vale de suas sensibilidades emocionais para compreender tudo o que o cerca. De fato, uma das 6 almas que possuímos, de acordo com a cosmopercepção iorubá, é o Emi, que reside no Okan, o coração físico e mítico. O coração é o símbolo para as emoções. A filosofia africana foi preservada nas comunidades tradicionais de terreiro, a partir de valores civilizatórios coletivos, aplicados ao cotidiano dos terreiros. Esses valores organizam as ações e o comportamento dos vivenciadores e vivenciadoras do batuque e candomblé no Brasil. São eles: ancestralidade, se refere ao culto aos antepassados, não necessariamente um culto religioso, embora exista, mas principalmente ter nos antepassados uma referência ética e moral. Memória. Garante a preservação da história da comunidade e dos ancestrais. Senioridade. Na cultura africana há um grande respeito aos mais velhos, que têm status privilegiado nas comunidades. Ele é respeitado por toda a sociedade e, por ser um mais velho, é entendido como um sábio, detentor de grandes conhecimentos de vida e, no caso das tradições de matriz africana, de vastos conhecimentos sobre as práticas religiosas. Daí a afirmação de Amadou Hampâté-Bâ: quando um velho morre, é como se uma biblioteca incendiasse. Entretanto, nas comunidades tradicionais de terreiro no Brasil, o que define a senioridade é o tempo de iniciação e não o biológico. Por isso, pessoas mais jovens podem ser consideradas mais velhas que outra que tenha um tempo de iniciação menor. Transgeracionalidade. Consiste na ideia de que todo conhecimento é transmitido de uma geração a outra, sempre do mais velho para o mais novo. Circularidade. É a compreensão de que na vida tudo é cíclico, não tendo início nem fim. Tudo na natureza é cíclico. Todos os dias o sol nasce e se põe, todos os anos sentimos as estações, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem, morrem e renascem. Ao perceberem que tudo é cíclico, concluíram que a circularidade faz parte da ordem cósmica. Logo, o círculo se torna um símbolo dessa ordem. Assim, as antigas casas africanas eram construídas com paredes circulares e não retangulares, como é no Ocidente. Nas festas religiosas, as pessoas dançam em círculo e assim por diante. Complementaridade.
é um valor que se expressa na doação e recepção de todas as coisas. Nada se encerra em si mesmo. Tudo depende de outros elementos para existirem, ou seja, há sempre uma coexistência natural entre integralidade. É a ideia de que todos os seres estão interligados e fazem parte um do outro, tanto faz se é vegetal, mineral, animal ou divindade. Corporeidade é um modo de se relacionar com o corpo próprio, o meu próprio corpo, com o corpo do outro, com o mundo e com as divindades. O corpo para a filosofia africana não é a porta para o pecado, mas sim é considerado sagrado e como tal deve ser cuidado. Musicalidade. Todas as atividades nos terreiros possuem acompanhamento musical. Todas as coisas possuem ritmo. Não existe qualquer elemento da cultura africana que não possui corporeidade ou musicalidade. Ludicidade. Se refere a tudo que é feito com prazer, como se estivesse brincando, jogando, podendo ser em grupo ou individualmente. Até mesmo os rituais são realizados de forma lúdica, garantindo assim o prazer na prática. Oralidade. A tradição oral talvez seja o valor mais importante, pois é, ao mesmo tempo, religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, pois a palavra falada possui um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Quando nascemos, Deus insufla o emi, o ar, em nossas narinas, permitindo assim que vivamos. Por isso, a fala é sagrada, e sendo sagrada, nenhuma palavra pode ser pronunciada falsamente. Mentir é usar o emi de Deus para enganar outra pessoa, e isso é considerado uma grande falta nessa tradição. Eu sei que o cristianismo possui um dos mandamentos que proíbe a mentira, mas efetivamente a teologia da graça divina derruba todos os mandamentos, uma vez que o Deus judaico-cristão pode ser misericordioso com aquele que se arrepende. Mas isto não ocorre na tradição africana. Nessa tradição, não há misericórdia divina e os erros ficarão acumulados até o Idadió, o julgamento do falecido, sendo que a mentira é o pior deles. Axé é a força imaterial divina, criadora e geradora de todas as coisas. Ela pode diminuir ou aumentar. Isso depende muito das atividades religiosas. A aquisição de conhecimento e o desenvolvimento iniciático ajudam a aumentar a absorção e a força do axé. Religiosidade é elemento central da vida e da cultura africana, onde absolutamente tudo é sagrado. Até mesmo o sexo. Aliás, o sexo é sagrado para todas as tradições religiosas, menos para o budismo, que vê o sexo como um caminho para o desejo e, portanto, para o sofrimento. Mas as demais tradições religiosas apenas estabelecem o jeito correto de praticá-lo, coisa que não há nas tradições de matriz africana. Sexo é sagrado, seja como for. Comunitarismo, cooperativismo e ética Ubuntu. De acordo com Sobofun Somé, a comunidade é o espírito, a luz guia de todos. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar uma das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Ainda temos a ética Ubuntu, que tem como base os princípios de partilha e do cuidado mútuo. Mogobe Ramose diz que a noção de comunidade na filosofia Ubuntu provém da premissa ontológica de que a comunidade é lógica e historicamente anterior ao indivíduo. Com base nisso, a primazia é atribuída à comunidade e não à pessoa. E para Basilele Malomalo, o Ubuntu é o elemento central da filosofia africana, que concebe o mundo como uma teia de relações entre o divino, a comunidade e a natureza. Para as tradições de matriz africana, o Ubuntu se dá na própria vivência no terreiro. Os rituais são todos coletivos,
Não existe no terreiro um rito individual ou uma prática solitária. O coletivo está sempre presente em todos os aspectos do terreiro. Bem, pessoal, com isso terminamos nossa aula. No próximo módulo, começaremos a estudar efetivamente sobre a afroteologia. Até lá e bons estudos! Axé! Não esqueça de ler os textos e fazer as tarefas. E se puder, dê uma olhadinha nos vídeos que indicam em todos os módulos.